Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo do canal. Meu nome é Jayton Santana e hoje eu quero trazer uma proposta super diferente e que eu acho que você vai gostar, hein? Qual que é a ideia? A ideia aqui é eu fazer um react, hoje especificamente de dashboards no Power BI, então a gente vai analisar ali alguns dashboards e aí eu vou expressar minha opinião, né, do que eu acho que está muito bom, do que eu acho que poderia ser melhorado e assim você vai conseguir entender um pouco mais o conceito por trás, né? Eu acredito muito naquela frase do o sucesso deixa pistas. Então, a partir do momento que a gente olha aquele dashboard ali que tem algumas coisas boas, a gente sabe, né, como que tem que seguir e aquilo que tem que ser melhorado também, você já começa a ficar um pouco mais atento na hora de colocar em prática seus dashboards. Lembrando, eu não sou nenhum dono da verdade, tô aqui para expressar minha opinião aqui e eu acho que vocês vão gostar. E se você já gostou, já clica no like. Se você quer que esse quadro continue, já clica no like agora para eu saber. A ideia, tá? Só para explicar, já que é a primeira vez que a gente está fazendo, é que a gente possa estender isso para outras coisas também. Ou seja, de vez em quando analisar algumas planilhas mesmo do Excel, analisar até dashboards no Excel, ou também analisar a parte de modelagem lá dentro do Power BI. Então, a estrutura das informações, como está montada as fórmulas, as etapas no Power Query, e não somente a parte de design, tá? Então, dependendo da continuação aí desse quadro, a gente vai comunicando a vocês e falando como vocês também podem participar. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei alguns dashboards na internet, então pesquisei lá dashboards no Power BI dentro do LinkedIn, publicações, peguei alguns que estão no Power BI Community. Lembrando, tá? Todos esses dashboards estão públicos, tá? Então, são dashboards públicos que a gente está utilizando para cá. Eu nem olhei quem são os nomes das pessoas que postaram isso daí, tá? Então, essa não é a questão, não é fazer uma avaliação, fazer uma crítica, mas sim a gente conseguir analisar junto e crescer junto. Tá bom? Então, vamos lá agora, vamos ver. Hoje eu trouxe 5 dashboards. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, vamos lá analisar o primeiro dashboard. E vamos agora para o primeiro dashboard para a gente analisar aqui. Esse primeiro aqui eu peguei do Power BI Community, inclusive se você ainda não utiliza ainda esse site, é super interessante você utilizar, tem vários dashboards lá, tem fórum de dúvidas, então tem muita coisa legal dentro desse site, tá? Esse dashboard específico aqui, ele é uma proposta bem diferente porque ele traz os números do mês, tá? O primeiro ponto aqui, né, foi colocado uma capa aqui, acho que um ponto importante aqui para o autor desse dashboard, ele colocou aqui uma imagem muito boa, em alta qualidade e tudo mais, eu acho que isso faz a diferença, né, nesse caso da capa. Vamos seguindo então. Aqui está carregando as informações, então aqui a gente tem, por exemplo, total de jogos do Messi, quantidade de gols. O que eu faria aqui de diferente em relação à parte de design, tá? Eu, particularmente, eu prefiro ter, no caso, muito assim, os visuais muito bem alinhados, tá? Nesse caso específico, eu gostaria, né, talvez eu aumentaria esses cartões para que os cartões começassem junto aqui com os outros visuais aqui que a gente tem, tá? Eu faria de diferente. Mas uma coisa interessante, mesmo assim, que o autor fez, ele deixou, mesmo no caso, ele não ficou desalinhado, porque o que acontece? Olha aqui, ó, ele está centralizado a informação, né? Um outro ponto aqui, eu particularmente não gosto de espaços tão grandes entre um cartão e outro, né? Mas aqui, mesmo assim, você pode ver que ele deixou um padrão, né? Então, muitas vezes as pessoas erram e não deixam um padrão. Então, ela deixa um aqui grande, outro menor. Então, falando aqui dessa parte aqui específica, eu considero que pelo menos aqui ele está o mesmo espaçamento. Então, existe um padrão ali específico. Então, aqui ele colocou até uma sombra aqui, né? No caso de fundo, né? Dos títulos, acho que é algo interessante também que ele fez. Aqui uma coisa também que eu sempre recomendo para os meus alunos, né? Na maioria dos visuais colocarem rótulos de dados, eu acho que foi uma coisa legal que ele colocou também, porque você consegue realmente visualizar e saber qual é o número, né? Em muitos dashboards, o que acontece? O pessoal só cria ali os visuais, mas você não sabe ali mesmo que número que está ali por trás, aí você tem que ficar passando o mouse. Acho que isso daqui é legal. O que talvez, né, eu tentaria fazer diferente, eu particularmente, eu não gosto do quê? De eu ter, por exemplo, os rótulos, quando eu deixo no automático, o que acontece? Você pode ver que aqui eu tenho aqui, no caso, por dentro, né? E aqui os outros eles estão por fora, né? Então eu manteria um padrão. Aqui nesse caso específico, talvez eu deixaria tudo interno, esse rótulo aqui, tá? Então, talvez é o que eu faria de diferente, tá? Então, basicamente aqui essa análise aqui da primeira página é isso. Vamos ver para as próximas aqui. Que a gente tem...
Um ponto importante também de deixar claro aqui em relação a esse visual, né? Ele está carregando porque ele está no Power BI Community. Aqui eu até vou voltar na outra página. O que acontece? Existe uma imagem de fundo aqui que foi colocada, mas você pode ver, por exemplo, que a imagem de fundo que foi colocada, né, ela não está atrapalhando, no caso, a gente conseguir visualizar a informação. Então, acho que é um ponto positivo. Muitas vezes o pessoal coloca uma imagem de fundo ali para deixar um dashboard legal, só que aquilo lá atrapalha em enxergar a informação, tá? Algo que eu faria, tá? Que eu acho que talvez deixaria melhor, o que eu gosto de fazer? Olha essa segunda página. O que acontece? Você está com os gráficos brancos e o fundo está branco. Eu, nesse caso, eu deixaria, às vezes, o fundo, né, um pouquinho, talvez um branco gelo, para eu poder saber exatamente onde terminou e acabou cada gráfico. E aí eu consigo criar uma linha de respiro ali, para eu conseguir separar um pouco as informações. Eu acho, particularmente, que é melhor nesse caso, quando a gente faz esse caso. Um outro ponto, né, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação, no caso, às informações em gráficos de rosca e de pizza, né? Esse caso ainda está 4 categorias, tá ok? E o pessoal, muitas vezes, eles colocam um gráfico de pizza, um gráfico de rosca 5, 6, 7 e fica muito ruim enxergar a informação. Eu acho que no caso aqui o 4 seja o limite mesmo, até esses 4 ainda tá ok, a partir disso sempre coloca gráfico de barra. Aqui, particularmente, eu acho que eu não escolheria esse visual aqui para esse tipo de informação, porque isso daqui é um gráfico de funil. O que é um gráfico de funil, tá? Um gráfico de funil, ou seja, eu tenho aquelas pessoas que entram numa base e ela vai funilando. No caso aqui eu tenho, por exemplo, a quantidade de gols que foi, no caso, com a perna esquerda e com a perna direita. Eu acho que não faz sentido isso daqui ser funil. O que é um funil? Só para você entender um pouco melhor o que é um funil. O funil seria o seguinte, por exemplo, 100 pessoas entraram dentro da loja. Dessas 100 pessoas, 30 pessoas compraram, tá? Dessas 30, 15 voltaram a comprar. Ou seja, vai sempre afunilando aquilo lá. Vou te dar um outro exemplo. 100 pessoas foram convidadas para um casamento. Dessas 100 pessoas convidadas para um casamento, 40 foram. Das 40 que foram, 30 comeram. Entendeu o que é um funil? Agora, quando eu falo, por exemplo, quantidade de gols com perna direita e perna esquerda, para mim não é um funil. Para mim não faz sentido, tá? Então, eu utilizaria um outro tipo de visual aqui. Poderia ser o próprio gráfico de rosca, porque seria só 2, e aí ficaria melhor o gráfico de rosca com isso. E talvez esse daqui utilizaria um gráfico de barra, eu inverteria, né? Ou também poderia ser um gráfico de coluna, por só ter 2 informações ali, eu acho que seria interessante, tá? Eu também gosto de deixar, né, as segmentações de dados, olha aqui, ó. Ela também, no caso, ela ficou no meio, né? Por isso que eu acho importante, no caso, ter aquele fundo, às vezes um branco gelo ali, para poder dar uma separada, para poder saber aonde começa e acaba cada informação, tá? Você pode ver aqui, ó, esse gráfico, ou seja, ele não está totalmente alinhado. Por quê? Tá vendo aqui onde está começando esse rótulo? Então, eu acho que provavelmente essa imagem de fundo com uma outra cor, né? Você colocar um fundo diferente ali, te ajuda a ver um pouco melhor esse tipo de coisa, tá? Então isso daqui foi um dos dashboards, não vamos gastar tanto tempo nele, vamos para mais alguns aqui. Vamos pegar aqui um outro. Lembrando, pessoal, isso daqui são dashboards pego no Google, no Power BI Community, no LinkedIn, a ideia não é expor o nome de ninguém, nem nada nesse sentido, tá? Aqui, ó, é aquele ponto do gráfico de pizza. Gente, não faz sentido eu ficar olhando esse tanto de informação aqui. É 13, contabilidade. Administração aqui, no caso. Isso daqui foi 10. Eu ficar tentando entender qual que foi a cor. Olha aqui, ó, administração na verdade foi 13 também. Não faz sentido nenhum. As pessoas, elas costumam errar o seguinte, elas querem deixar um dashboard bonito. E aí ela acha, por exemplo, eu vou deixar colorido, ele vai ficar bonito. Mas não é essa a ideia, tem que ser o quê? Eu tenho que ter uma informação que seja clara para visualizar, eu tenho que bater o olho e conseguir enxergar de forma clara. Então, na minha opinião, isso daqui eu acho que foi tentado deixar o dashboard bonito e não fácil para o leitor, tá? É um ponto que eu corrigiria. Aqui foi utilizado, no caso, um fundo escuro, né? É um padrão que também é interessante, né? Algumas pessoas gostam, outras não, mas dá para fazer muita coisa legal. O que eu acho legal também é que algumas coisas aqui foram
feitas aqui um padrão, né? Isso daqui você pode ver que ele está alinhado com isso daqui que está aqui embaixo, que está alinhado com esse daqui. Esse daqui ele já tem aquela linha de respiro que a gente comentou, tá? Você tá vendo? Ó, o dashboard ele no caso é um preto bem escuro e aqui eu tenho uma linha de respiro, por quê? Porque meu fundo tá de outra cor. Então acho que foi uma coisa bacana que foi feita dentro do dashboard aí, que eu recomendo para vocês, tá? Eu aqui também, eu acho que aqui, de novo, novamente, foi tentado deixar o dashboard bonito, o gráfico bonito. Só que não está muito claras as informações. Eu tenho que gastar muito tempo para conseguir ler e entender, por exemplo, quantos por cento aqui que foi contratado no caso, contabilidade. Aí depois eu bato o olho, não sei o que. Está muito difícil de conseguir enxergar. Eu acho que não foi o tipo de visual mais interessante para esse caso. Vamos para mais um outro. Eu, particularmente, eu acho que isso daqui provavelmente deve ter sido algum de iniciante, né? Mas eu acho que isso daqui, na verdade, não se trata nem de um dashboard. Ele é uma tela com alguns gráficos, tá? Você pode ver que não existe nenhuma segmentação de dados que foi colocada, tá? Em relação a esse tipo de informação, tá? Lembrando, eu evitaria gráfico de pizza. Aqui também tem a questão daquela questão do fundo, da linha de respiro. Talvez se colocasse uma borda para isso daqui, ó, você pode ver que existe uma sobra muito grande, um espaço muito grande aqui, ó. Não teria essa necessidade, tá? Então, acho que seriam essas coisas serem corrigidas. Além do ponto que colocam-se, às vezes, por exemplo, um mapa só para ficar bonito também. E aquele ponto, será que ele realmente está ajudando? Custo de mão de obra por estado. Será que um gráfico de barra não seria muito mais fácil de entender do que eu ter um mapa aqui? Porque aqui eu vou ter que passar o mouse por cima. Olha aqui, ó. Eu não tenho, no caso, imagino que sejam filiais em vários estados aqui. Dentro desse visual também foi utilizado aqui um fundo escuro e tal. Aqui tá a minha opinião. Vai também para aquela questão do mapa, né? Eu também tomaria um pouco cuidado em relação a essa questão do mapa, olharia se faz realmente sentido ou não. Aqui também tem aquela mesma questão do funil, tá? Aqui eu tenho um total de vendas por segmento. Eu acho que aqui não faz sentido, tá? Ter um gráfico de funil para isso daqui. Para mim, no caso, um gráfico de funil para venda seria o seguinte: quantos clientes foram prospectados? Então eu entrei em contato com 200. Quantos que eu consegui agendar reunião? Eu agendei reunião com 120. Desses 120, quanto que eu fui para uma outra etapa de negociação? Foi com 30. Desses 30, quantos que assinaram um contrato? Foi 15. Aí sim é um gráfico de funil, tá? Isso daqui eu utilizaria um outro tipo de visual, né? Provavelmente aqui o gráfico de barra aqui, que faria mais sentido, um gráfico de coluna. Aqui foi utilizado um tipo de visual que eu acho super interessante no Power BI, que chama Key Influencers, ou seja, conseguir entender através de linguagem artificial o que reflete em determinado número. Então acho que foi algo interessante que foi feito. Tá? Mas aqui ó, você pode ver, ó, tem um espaço aqui sobrando muito grande, né, aqui, né? Então, eu acho que não foi muito bem alinhado. Aquele ponto também, se eu tivesse um fundo ali com uma cor diferente, me ajudaria a enxergar um pouco melhor esse tipo de informação. Aqui não foi aplicado o rótulo de dados, porém, né, a gente tem muitas informações aqui dentro, então pode ser que faça sentido, porque se fosse colocar um rótulo de dados aqui, iriam ficar embolado um pouco os números, apesar que poderiam ser resumidos, né? Mas tem esse ponto aí, tá? Um ponto positivo aqui fica em relação a esses visuais, apesar que até que tem uma análise melhor para conseguir entender, mas eu não colocaria esse mapa e não faria, no caso, esse gráfico de funil para esse caso, tá? Isso daqui foi até de uma aluna, isso daqui é uma aluna nossa, que foi a Caroline Nascimento, ela ficou até numa competição nossa, isso daqui então eu posso revelar porque eu conheço a pessoa, então está autorizado eu falar um pouquinho sobre esse dashboard. Uma das coisas que eu parabenizei ela é porque isso daqui foi um dashboard, aquele estilo que é o quê? É o básico, sabe aquele básico que é ótimo, básico que é excelente? Porque você pode ver que não foi feito todo um paranauê ali dentro do dashboard em si, mas todas as informações estão muito claras, né? Então aqui a gente tem a linha de respiro, pode ver que talvez esteja um pouco difícil de você enxergar, mas aqui ele é um branco gelo e aí tem uns gráficos brancos. Ali as informações, as cores, né? Você pode ver que foi utilizado aqui o azul, e aí que eu tenho azul claro, as cores uma está conversando com a outra, né? Você pode ver que elas vão sendo repetidas em alguns gráficos, então acho que isso daí também foi um ponto positivo, né?
Alguma coisa, né, que às vezes eu já vi também o pessoal fazendo, que às vezes fica bacana, é você alternar aqui os ícones, colocar ícones de outras cores, é um teste também que você pode fazer, mas aqui ele ficou muito bom, eu acho que foi um dashboard aqui que ficou legal, que é aquela coisa do básico que é muito bom, básico muito bem feito. Eu vou tentar trazer também alguns outros dashboards de alunos também para a gente mesclar aqui, que também eu acho que é legal vocês darem uma olhada nisso daí. Agora eu quero saber de você, né? O que você achou dessas análises, o que você achou dessas avaliações, se você quer que continue com esse tipo de análise, com esses reacts que a gente pode fazer tanto de dashboards quanto de planilhas e tudo mais, deixa nos seus comentários o que você achou. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, tá? E eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau, tchau!